passado na nossa vida. A gente tem que ficar feliz. Eu acho que por pior que seja a partida, o não contar mais com o Ricardo aqui, fisicamente, ele não fisicamente, né, mas tudo que ele fez ainda está aqui. Tudo que ele construiu com a gente, tudo que ele deixou marcado na gente, as éguas dele, marcado em cada cabanha que ele pisou, em cada amigo que ele visitou, segue aqui. Então a gente tem que agradecer, a gente tem que, nesse momento é meio louco, né? E era aquilo que eu estava te dizendo, que eu às vezes não consigo chorar nesse momento, porque se a gente está sentindo falta, se a gente está sentindo triste, é que pelo quão importante ele foi. Então, por quanta coisa boa ele foi e ele nos deixou. Então, é lágrima de alegria, é lágrima de felicidade. Eu tenho certeza, eu tenho muito marcado isso na minha cabeça, né? O Rodrigo mesmo estava dizendo que ele dava as éguas, né? A gente tem que ficar com essas éguas nos pertencem. Essas éguas são um pouco do Ricardo, todas têm uma história, todas têm um pouco dele, todas ele tinha um motivo naquela teimosia, e teimosia até burra, porque eu dizia que a teimosia dele era burra, ele se cegava por algumas coisas e chegava a ser idiota, como ele dizia, ele chegava a ser idiota, porque ele sabia que ele estava errado. Ele tinha horas que ele sabia, ele só teimava, era por teimoso, porque ele não podia dar o braço a torcer. E essas éguas são a teimosia dele, são aquilo que ele acreditava. E eu acho que é o nosso papel, e é aí que está. O nosso papel é seguir com isso, é seguir com ele. É trazer ele para mais perto da gente, né? É incorporar isso dentro de cada cabanha, dentro de cada criação, para que sim, os nossos papéis, que já tem a mão dele mexendo, cruzamentos que ele fez, teimosias que ele, em grande parte, ele acertava, porque ele sabia muito mais do que a gente. Ele tinha um dom, não é só a questão de estudar. Mas agora os nossos papéis terem também ali as éguas dele, as marcas dele, um pouco daquilo que ele acreditava, porque ele, por mais que em cada cabanha, que em cada lugar que ele pisasse, ele mudasse um pouco, né? Ele incorporasse, porque ele não era nada burro, muito pelo contrário, era inteligentíssimo, então ele sabia se moldar, né? Sabia com quem ele gostava. A gente deve isso para ele também. A gente deve, como forma de agradecimento, de gratidão, ter essas éguas, levar essas éguas adiante, fazer o que ele não conseguiu fazer com as éguas dele. Eu acho que esse é o principal. E eu acho que é aí um pouquinho de essência desse remate, né? Aquilo que eu te falei, eu acho que é a nossa aposta com ele de que ele não conseguiu, a gente vai conseguir, para mostrar para ele que a gente não era tão idiota como ele dizia. E dizer que eu consegui produzir uma égua dele que andou na frente do que ele já fez. Eu vou adorar enfiar isso na cara dele, porque ele gostava tanto de nos enfiar as coisas na cara, né? Que eu vou adorar fazer isso. Eu acho que todos nós vamos, todos nós queremos, porque até a partida dele foi um troço assim meio, né, meio um estupro. Ele era ele falava na tua cara, ele falava na cara de todo mundo, ele era o que ele queria, né? Então ele era o centro, ele era o nosso centro. É isso que talvez nos deixa pior, que ele era o nosso centro, né? Ele era quem reunia todo mundo, ele era quem daqui a pouco juntou toda essa turma. Era dele, era um dom, o mesmo dom que ele tinha para os cavalos, ele tinha para deixar o pessoal na volta dele. Juntar pessoas, né? Para juntar e juntar gente do bem, sabe, Manuela? O Ricardo tinha uma coisa, um
feeling assim muito aguçado para sentir quem era quem e quem prestava ou não. E ele fazia questão de deixar isso bem marcado, né? Ele já estava trabalhando que um animal nos últimos tempos e ele me ligava assim só era para perguntar, era para me xingar. Tu esqueceu de mim, né? Eu falei, não esqueci de ti, eu tô atrapalhado, tô com muita coisa. E aí daí ele, tu tá bem? Tô bem. E tu? Tô bem. Tá, então tchau, idiota. E era bem assim, tchau, idiota. E desligava. E eu dizia assim, aí eu ligava pra ele de novo e eu dizia, Ricardo, para, agora que eu parei, eu quero falar contigo. Não, mas tchau, idiota. Deu, desligava. Então a partida dele foi a mesma coisa. Né? Ninguém teve tempo de se preparar, né? A gente achou que ele ia estar aqui ainda, tomando mate com a gente por um bom tempo. Né? Graças a Deus, eu não vou precisar pagar uma caixa de vinho pra ele, que eu já tinha perdido numa aposta que a gente fez, que era quando eu chegasse nos 40 anos, que eu tinha certeza que ele ia estar do meu lado e ia ganhar a caixa de vinho, porque ele adorava apostar, ele adorava, ele tinha razão da maioria das coisas, então ele queria apostar. Então quando a gente tem mal, ele apostava uma caixa de vinho, uma garrafa de vinho. Era com ela, era com qualquer brincadeira, qualquer coisa. Tá fazendo o que ele me falava que ele também queria fazer. Uma das nossas últimas conversas eram ele me dizendo isso, que ele queria as éguas dele, ele queria reduzir, ele queria as éguas deles na mão de outros para que outros fizessem aquilo que ele não tinha coragem de fazer dentro da manada dele. Porque ele era teimoso e tinha algumas coisas que ele sabia que ele não podia fazer, mas ele seguia. Então ele queria que os outros fizessem. Só que ele não teve tempo para isso. Eu estava ali dizendo, eu brinco, eu digo que eu tenho vários pais, né? Ou pessoas e o Ricardo era um deles, porque aí tu vai dizer o que o Ricardo era amigo, era padrinho, era sei lá o que. Mas porque isso, ele gostava da gente de uma maneira muito especial, né? A gente não vai esquecer dele nunca, né? Era o que a gente estava dizendo agora. Por que as coisas saem, por que as pessoas conseguem falar tanto dele? Porque ele realmente era um cara muito verdadeiro. Se ele gostava da gente, ele realmente gostava. Se ele não gostava, não chegava perto dele. Agora, ele gostava de uma maneira absurda. Eu me sinto muito em dívida ainda com ele, né? Eu já te falei isso. Eu acho que todo mundo deve isso pra ele, sabe? A gente deve, porque eu acho que a gente não conseguiu ser com ele o que ele era com a gente. Não porque ele não nos deu tempo de ele ficar velho, dele ficar sofrido pra gente cuidar dele, né? Ele não nos deu esse tempo, que era quando a gente ia retribuir um pouco da coisa. Pelo menos não pra mim, né? Então a gente deve seguir com o trabalho dele, deve seguir com tudo, porque é a maneira da gente deixar também ele marcado, sabe? Quantas éguas ali tem marcadas com a mão dele, né? Nas nossas manadas. Então, tu imagina agora isso, aqueles papéis que ele brincava, que ele fazia, que ele montava na criação dele, que era o que ele acreditava. A gente tem um dever de seguir com isso. É o mínimo que a gente deve para ele. É o mínimo que eu devo. É o mínimo que... Isso é uma homenagem, não é um velório. É aquilo, a gente tem que ficar feliz. É louco isso, né? Mas a gente tem que ficar feliz. Porque ele passou pela nossa vida. Porque ele marcou tanta coisa.
porque ele nos ensinou tanta coisa, porque ele viveu tanta coisa com a gente. Ele era um fora de série. Ele era um fora de série. Não tem muito como descrever ele com outra palavra. Ele é um fora de série. Ele é um fora de série. Ele é um fora de série. Né? E dá saudade.